Meus queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para meditar na palavra de Deus. Já faz bastante tempo que a gente não grava um vídeo, né? E tem sido dias difíceis, passamos por várias provações. Minha esposa pegou Covid e se agravou muito. E nós sabemos que Covid é uma gripe, mas é uma gripe mais agressiva do que as outras. E se não tiver cuidado, pode até matar. Como qualquer doença mata se não cuidar, não é? Mas a situação foi se agravando e ela esteve entubada e só a misericórdia de Deus realmente pôde trazê-la de volta, né? Ela esteve no vale da morte e o tempo todo o Senhor falou comigo com versículos da Bíblia, com melodias evangélicas, o tempo todo confortando meu coração, mostrando que jamais nos desampararia. E pela graça de Deus, hoje ela está conosco, está se recuperando, e eu pretendo muito em breve gravar um vídeo dando testemunho a respeito da cura milagrosa dela. Hoje, porém, nós vamos falar de um outro assunto. Hoje eu quero falar sobre a sedição de Miriam e Arão. E o assunto que eu vou falar hoje, ele é meio controverso. Tem aquelas irmãs que não gostam de dar o braço a torcer. Eu acho que elas não vão gostar muito de ouvir essa mensagem, mas é a palavra de Deus que diz. Então eu não tenho nada contra nem a favor de ninguém, eu só tenho a favor da palavra de Deus. E é sobre ela que nós vamos meditar nessa noite. Aconteceu logo depois da saída de Arão, Moisés e Miriam e o povo de Israel da terra do Egito, que eles se acamparam num lugar chamado Azerote. Se acamparam em Azerote. E naquele lugar aconteceu uma coisa estranha. Eu sempre falo que a ociosidade é o nosso maior inimigo, porque quando nós não temos nada para fazer, nós ficamos inventando coisas. E como tem aquele ditado que diz que mente vazia é a oficina de Satanás, pode ser verdade, porque realmente quando você não tem em que ocupar a sua mente, então você fica ouvindo sugestões do maligno para fazer aquilo que não convém. Eles pararam ali em Azerote, baixou o acampamento ali. Enquanto eles estavam parados, a arrogância e a soberba começaram a subir ao coração de Miriam. E ela conseguiu levar à rebelião o seu irmão Arão, que sempre tinha sido o companheiro fiel de Moisés. Porque Moisés é profeta, mas nós também somos, Arão. Porque você também é profeta, Arão. Deus falou por seu intermédio. Deus usou você lá no Egito. Deus tem falado com você em várias situações. Deus tem falado comigo também. Deus me usou lá na margem do Rio Vermelho, quando o exército faraó se afogou. Nós não temos que ficar abaixando a cabeça para Moisés, não. Vamos chamar a atenção dele, porque Moisés está em pecado. Moisés cometeu uma grave falta contra a lei de Deus. Moisés havia se casado com a filha de Jetro, midianita, e era descendente de Cuxi. Vamos ver onde diz isso aqui. Espera lá. Nós temos uma passagem, uma menção. Gênesis capítulo 10, versículo 6, diz assim: os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Então o primeiro filho de Cã, que eram Sem, Cã e Jafé, né? Cã ou Cão ou Cã, né? Era a mesma pessoa. Então olha só, ela era uma descendente de Cão, a Zípora, e Moisés havia se casado com ela. E ela é da região da Etiópia, onde as pessoas têm a pele mais negra. Algumas pessoas pensam que Miriam se revoltou porque ela era negra, e não é verdade, não é isso. Ela se revoltou apenas porque a mulher de Moisés não era judia e tinha que ser do povo de Israel. Não podia se casar com estrangeiros. A própria lei falava disso, mas Moisés se casou antes da lei. Moisés se casou quando ainda estava desviado. Moisés se casou antes de Deus chamar ele para fazer aquela obra de libertação e colocar ele como o sacerdote de Israel, ou o rei de Israel, se preferirem, né? Porque foi ele que comandou Israel no deserto. Mas ali estava então a sedição. Vamos ler aqui o capítulo 12 de Números, que fala sobre isso. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, por quanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu.
E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor se acendeu contra eles e se foi. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe tem a metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém depois o povo partiu de Azerote, e assentaram o arraial no deserto de Parã. Nós podemos ver aqui pessoas soberbas. Tinha um grande povo para ser liderado, e eles estavam se achando os tais. Eles não se sentiam auxiliares do líder, eles se sentiam com o mesmo chamado. Isso acontece muitas vezes porque a pessoa que está como auxiliar, ela não conhece o chamado do líder, e Deus chama um para ser líder. Deus não chama todos para ser líder. E se chamar, sempre existe um líder maior, responsável por tudo, porque o nosso Deus é um Deus de organização. E as coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer maneira. É por isso que Jeremias fala no seu livro, capítulo 48, versículo 10, maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente. Não é de qualquer jeito, não. Não é bagunçado, não. Não é do que você imagina, não. É de acordo com as instruções de Deus. Mas ali estava agora Moisés sendo encantoado por Miriam e por Arão. Ela era a irmã mais velha, Arão era o irmão mais velho, então ele achou que deveria respeito a eles e se calou. E a Bíblia ensina aqui que Moisés era aquele homem calmo, tranquilo, aquela pessoa que paga para não brigar. Nós podemos aprender uma lição com isso. Quando a tribulação vem sobre a nossa vida, se a gente reage e sacode tudo, resolveu ou não é problema nosso. Mas se a gente se cala e deixa nas mãos de Deus, então Ele compra essa briga. Mas para isso você tem que ser um homem manso, um homem calmo, tranquilo, que confia em Deus, que sabe que Deus está no controle, que vai dar certo. Não importa as humilhações que você tem que passar, não importa as provações, não importa as dificuldades. Você confia em Deus e sabe que Ele está no controle de tudo. Foi o que fez Moisés, entregou-se. Imediatamente Deus chamou os três, vão os três para a tenda da congregação. Ali Deus revelou um mistério, que Deus falava com Moisés cara a cara, como qualquer pessoa fala com seu amigo. Moisés então era considerado amigo de Deus, e ai daquele que toca no amigo de Deus. Mas não é porque você tem que ameaçar alguém, não. Não é que ninguém pode tocar em você porque você é considerado amigo de Deus, que vai acontecer uma coisa terrível com a pessoa, não. Olha a mentalidade de Moisés, ele queria paz, ele queria harmonia. Quando viu a irmã sendo punida, orou pela irmã: Senhor, cura minha irmã. Eu não quero que minha irmã pague pelo erro dela. Então os nossos sentimentos são assim. Você não tem que ficar lambetando a sua irmã. Não, se ela te faz mal, se ela te maltrata, você não tem que ficar lambetando ela. Mas você tem que nutrir bons sentimentos em relação a ela. Orar por ela, pedir pela vida dela, pedir saúde para ela, pedir salvação para ela, pedir perdão para ela. É isso que Deus espera de cada um de nós. Que nós tenhamos esse espírito calmo, esse espírito de paz, esse espírito de mansidão, de amor, que deseja o bem e não o mal.
Não é orar dizendo, Senhor, eu vou falar igual Eliseu, que venha alguns ursos devorar essas pessoas. Não, de maneira nenhuma. Algum tempo atrás eu estava sendo perturbado por alguns vizinhos e uma pessoa passou por aqui e falou comigo, falou, você está orando a respeito disso? Eu falei, tô. Está pedindo para Deus tirar eles? Eu falei, não. Estou pedindo para Deus converter eles. E se eles resistirem o Espírito Santo, então que o Senhor espalhe eles pelos 4 cantos da terra. Jamais vou pedir para Deus tirar a vida de alguém. A pessoa não está preparada para a eternidade. Como que eu posso pedir para Deus tirar a vida dessa pessoa? Se Ele resolver me atender, essa pessoa vai para o inferno. Eu não quero que essa pessoa vá para o inferno. Eu quero que essa pessoa vá para o céu, porque todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de perdão. Todos nós precisamos de salvação. E foi esse sentimento que habitou em Moisés também em relação à sua irmã Miriam. Senhor, perdoa ela, cura ela, deixa ela no arraial. Olha, Moisés, o que eu fiz está feito. É 7 dias fora do arraial, depois vocês podem recolher que ela vai estar perdoada. E foi assim que aconteceu, não é? Então, qual que era o problema? Ele não poderia se casar com uma mulher estrangeira, porque ele era o líder, ele era o exemplo dos demais. Se a gente for ler o Antigo Testamento, lá no livro de Esdras, você percebe que os judeus se casaram com mulheres estrangeiras, e Esdras agiu de forma até violenta com eles para mandar aquelas mulheres embora, para mandar aqueles filhos embora. Por que Deus não queria? Porque estava na lei. Porque essas mulheres estrangeiras adoravam ídolos. E a Bíblia diz que Deus odeia, aborrece imagem de escultura. E se eles se casassem com mulheres estrangeiras, então eles iriam ser pervertidos por ela, como Salomão foi pervertido pelas suas mulheres e praticou idolatria na sua velhice. Então, quando Deus proíbe de fazer alguma coisa, Ele está zelando pelo nosso bem, pela nossa salvação, pelo nosso próprio cuidado. E é isso que nós precisamos compreender. Talvez a intenção de Miriam fosse boa, mas ela passou por cima de um líder. Não se passa por cima de um líder. É o que acontece hoje com muitas mulheres. Estou falando das mulheres cristãs. Elas não gostam daquela parte na Bíblia que fala que as mulheres têm que obedecer aos seus maridos. Olha, não é obediência cega como de escravo não, tá? Quando a Bíblia fala, não é assim, é apenas para reconhecer a autoridade do marido. Porque se o marido mandar fazer uma coisa errada, você não tem que obedecer. Qualquer tipo de coisa que contraria a palavra de Deus, que o seu marido pedir para você fazer, você não tem que fazer. A obediência é na palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E muitas não gostam. Daí estão surgindo muitas pastoras porque não gostam de obedecer os maridos. E o que acontece quando a mulher ela se insurge para tomar essa autoridade que não é dela, muitas vezes o homem se retrai. Ele não quer criar problema, então ele deixa a mulher fazer o que ela quer. E ela vai crescendo, ele vai diminuindo, contrariando aquilo que ensina a palavra de Deus. Tem um canal aqui no YouTube de uma irmã que é psicóloga, ela ensina muito sobre isso. Eu esqueci o nome dela, Pinheiro. Eu vou deixar no link da descrição, vou procurar, vou deixar no link da descrição desse vídeo. Ela tem cada aconselhamento, é aconselhamento de casais, de pessoas, de mulheres, que é incrível. Eu gastei muito tempo assistindo os vídeos dela e é uma bênção verdadeira. Depois eu vou passar para vocês aqui o canal dela, tá? Então olha só, o que acontece? A natureza regulamentada por Deus diz que o homem é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Então quando a mulher passa por cima da autoridade masculina, que é a cabeça da mulher, automaticamente está passando por cima da autoridade divina, que é Cristo a cabeça da igreja. Ou seja, se não obedece o pequeno, muito menos o grande. Jesus disse, aqueles que são fiéis no pouco também serão fiéis no muito. Aqueles que forem infiéis no pouco também serão infiéis no muito. E aí você vê a pessoa partindo para uma situação dessa. As mulheres comuns do povo não iriam contrariar seus maridos assim de uma vez. Mas Miriam se insurgiu contra o líder Moisés. Lá no livro de Esther nós vimos também uma situação semelhante. Quando a rainha Vasti ela é convocada para comparecer diante do rei Assuero, mas ela se recusa e paga um preço caríssimo por isso. Não que as mulheres fossem se insurgir contra o seu marido assim de uma vez por outras, ou mesmo contra o líder do grupo, ou mesmo contra o líder Moisés.
Mas enquanto aquela que era auxiliar do líder, Miriam, se insurgia contra Moisés, e dava exemplo para as demais se insurgirem primeiramente contra seus maridos e depois então contra outros líderes maiores, que poderia ser comparado hoje com um movimento feminista, que não aceita de maneira nenhuma, primeiro não aceita a dominação masculina, depois não aceita que haja homens. As mulheres feministas, elas querem viver sem homens. Elas querem um mundo sem homens. Então é onde a coisa começa a se complicar. Fugiu do padrão de Deus, começa a dar tudo errado. Nós temos ali um outro exemplo no livro de Esther, quando a rainha Vasti é convocada para comparecer perante o rei Assuero, e ela se recusa, se rebela contra ele e diz: eu não vou obedecer. E nós vemos ali que ela pagou um preço caríssimo. Caríssimo porque se recusou a obedecer à voz de uma autoridade que estava sobre ela. No Novo Testamento nós vimos muitas mulheres usadas por Deus para levar a palavra de Deus de uma forma ou de outra, para trazer ensinamento da forma como a Bíblia ensina. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós precisamos saber qual é o limite exato do equilíbrio para não ir de um extremo no outro. Não é que a mulher não é nada sem o homem. É que a mulher, tanto a mulher depende do homem como o homem da mulher, mas cada coisa no seu lugar. Assim como o homem, mesmo sendo a cabeça da mulher, ele tem que se sujeitar à autoridade que lhe é devida, tanto no trabalho como na igreja, como na escola, em qualquer outro lugar, no governo, nas autoridades, assim também a mulher precisa saber reconhecer o seu lugar. É claro que há mulheres especiais que Deus usa, porque Deus tem um chamado especial na vida dela. Não sou contra Deus usar uma mulher. A palavra de Deus mostra isso muitas vezes. Mas é aquela pessoa que tem uma chamada especial. Agora dizer que apenas porque o marido teve uma chamada, a mulher teve a mesma chamada, pelo amor de Deus, isso já é confusão. Já é confusão. Você vê que Moisés foi o líder. Ele teve dois auxiliares importantes ali, Arão e Miriam. E mais para frente também foi dado a ele como auxiliar o jovem Josué, que se tornaria o futuro líder de Israel. Mas você não vê Zípora em nenhum momento pregando com ele, ensinando com ele, transmitindo a lei ou ensinando o comportamento do povo. Às vezes Deus chama a mulher, mas não chama o homem. Depende do espírito de cada um. Mas cada coisa no seu lugar e cada autoridade sendo respeitada, porque cada autoridade ela é instituída por Deus. Façamos assim e Deus nos abençoará. Deus abençoe você, sua família, e Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.